Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estarei lendo aqui na versão NVI da Palavra de Deus. Romanos capítulo 8, eu vou ler aqui o versículo 37. Romanos 8, 37. Amém? Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, meu Deus, a partir deste momento, Pai. Pai, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor possa usar a minha vida, meu Deus. Aleluia, que eu seja somente um instrumento, um meio, meu Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, usará, meu Deus, para falar, meu Pai, fazer com que a Tua palavra chegue aos ouvidos daquele que estiver, meu Pai, necessitado, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, e que todo empecilho, todo impedimento, todo embaraço, tudo, Pai, que quer nos impedir de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos mais de Ti, ó Deus, todo impedimento, que ele venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Aqui a palavra de Deus, né, o Evangelho de Romanos, essa carta, né, de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, né, declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem é que não quer, né, ser vencedor? Quem é que não quer ser vencedor? Todo mundo quer ser vencedor. Até o mais ignorante, né, sabe o significado de vencer. Se você perguntar, você quer ser vencedor? A pessoa vai falar que sim, porque todo mundo quer ser vencedor. Todo mundo quer vencer. E ser mais que vencedor. A palavra fala que nós seremos mais, não somente vencedor, mas além disso, seremos mais que vencedores. Porque quem nos faz vencer é o Senhor Jesus. É Ele que nos faz vencer, por isso que nós seremos mais do que vencedores. Porém, quando nós lemos esta passagem, de Romanos, capítulo 8, e este versículo 37, muitos focam somente neste versículo. Muitos só querem ser vencedor. Muitos não leem um contexto, não prestam atenção no que vem antes nem o que vem depois desta palavra. E o versículo 36, ou os Salmos 44, versículo 22, afirma que estamos em perigo de morte todos os dias. Todos os dias. Versículo 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas se nós enfrentamos a morte, é porque nós amamos ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus. Por isso que nós enfrentamos a morte. Por isso que nós vamos enfrentar ainda, todos os dias, esse perigo em nossas vidas.
Porque nós amamos ao nosso Deus, amamos a Cristo. Nós cumprimos este primeiro e grande mandamento, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E se nós ainda não fazemos, nós temos que fazer. Amar ao nosso Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Nós temos que cumprir esse mandamento em nossa vida. Porque um dos versículos é uma das palavras base em nossa vida como cristão. Amar a Deus. Quando nós amamos ao Senhor, ao nosso Deus, todo o resto fica mais fácil. Porque nós, a partir desse momento, a partir deste ato que nós temos, que nós fazemos, que é amar a Deus, nós vamos cumprir todo o resto da palavra. Porque o amor a Deus vai fazer com que nós venhamos obedecer a Ele. O amor a Deus vai fazer com que nós venhamos estar mais perto, querer estar mais perto dEle. O amor a Deus vai fazer com que nós venhamos querer obedecer a palavra, cumprir os mandamentos. Tudo isso porque nós amamos ao Senhor. Como já falei aqui em outras pregações, nós queremos agradar quem nós amamos, não é dessa forma? Quando nós amamos, nós queremos agradar. E quem não gosta de ser agradado, de se sentir agradado? O nosso Deus, Ele também gosta disso. Ele quer saber que nós amamos a Ele e que nós cumprimos a palavra, não só por interesse. Nós amamos a Ele e nós que cumprimos a palavra, nós fazemos aquilo que a palavra de Deus, aquilo que está escrito na sua palavra, cumprimos os seus mandamentos, sem interesse nenhum, porque nós somente o amamos. E o versículo 35, nos mostra em que nós vamos vencer. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Novamente, o amor está aqui, na palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vemos que o servir ao Senhor amar a Ele, vai fazer com que venhamos renunciar todas as coisas desta terra, que venhamos focar somente em Cristo. E aí nós vamos nos esquecer dos problemas, as aflições. Nós vamos nos esquecer de todo o mal que este mundo nos causa. Porque o nosso único foco não é as coisas deste mundo, não é conquistas terrenas, mas é conquistas celestiais. O nosso foco é esse. Paulo, ele fala que ele olha para o alvo e segue. Ele está olhando, ele está com os olhos fixos no alvo. A palavra de Deus diz. E quando ele declara isso, que ele está com os olhos fixos no alvo, quer dizer então que ele não está olhando para outras coisas. Não tem distrações para Paulo. Ele está olhando somente para o alvo, aquilo que ele quer alcançar, e ele está indo em frente. Da mesma forma, temos que ser, assim como Paulo, dedicado ao Senhor, se esquecendo das coisas desta terra, se esquecendo das coisas deste mundo, olhando somente para uma coisa, para Jesus Cristo, focando na nossa salvação.
tudo aquilo que vai vir em nosso caminho para tentar nos distrair, para ser distração, não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Porque há um foco. O foco é o quê? A nossa salvação. É Jesus Cristo, né? Nós vamos vencer a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, né? Por meio de Cristo. Por meio dele, porque através de Cristo que nós somos vencedores. É por meio dele e por causa dele. Por causa do seu sacrifício. Né? Por causa do sacrifício de Cristo, que seremos vencedores. Né? Aquilo que ele fez por nós, morrendo em nosso lugar, levando, né, o pecado desse mundo, as iniquidades deste mundo. Esse sacrifício que ele fez faz com que nós venhamos ser vencedores, não somente vencedores, mas mais que vencedores. Então, por causa de Cristo e por meio de Cristo. Porque se nós não amamos a Cristo, nós não chegaremos ao Pai. Porque a palavra de Deus diz, né, que Cristo é o caminho e é através dele que nós vamos ter a nossa salvação. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, né? É isso que declara a palavra de Deus. Então, por meio de Cristo, né? Por causa dele e por meio dele. E o que nós temos que entender, que a vitória, esta vitória que nós vemos na palavra de Deus, né, declarada aqui na palavra de Deus, não é a vitória humana, não é a mesma vitória. Esta vitória que aparece na palavra de Deus é uma vitória espiritual. Em nenhum momento a palavra de Deus, ela menciona que você vai obter recursos aqui, materiais, que é vencer, é isso. Não. É uma vitória espiritual, é essa vitória que vai fazer com que venhamos alcançar a nossa salvação. É esse tipo de vitória que está declarado na palavra de Deus. Quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, Ele se chegará a nós. Não é isso que diz a palavra? E quando nós estamos servindo ao Senhor fielmente, o Senhor não vai deixar faltar nada para nós. O que Ele diz, o que Ele declara na palavra dEle: buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a palavra de Deus diz, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, o Senhor não vai deixar que falte o pão para nós. A nudez, o Senhor não vai deixar que falte o que vestir para nós, né? Ele não vai deixar, né, perigos nos afligir, ou a espada, perseguições, nada venha nos atingir. Porque nós escolhemos servir a Cristo, porque nós escolhemos, né, que Cristo é a prioridade em nossa vida, e não as coisas desta terra, e não as coisas deste mundo. Essa vitória que aparece na palavra de Deus, né, mencionada na palavra dele, se refere à vitória das lutas, né? Das lutas, das tribulações que nós passamos aqui, que nós passamos e vamos passar até o dia da vinda dele.
é a renúncia, né? A obediência, dedicação a Ele. Quando nós vemos esta passagem sobre, né, a vitória, seremos mais do que vencedores, é disso que o Senhor Jesus está falando, é disso que Paulo está falando. É de vencer, né, de vencer este mundo. Mateus 16, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24, diz assim, ó: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Em João 16, versículo 33, João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus Cristo fala que Ele venceu o mundo, é que Ele venceu tudo. Ele venceu tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E quando Ele fala, eu venci o mundo, Ele está falando, eu venci, você também pode vencer, porque eu vim como homem a esta terra. Eu passei por tudo que você vai passar, o que você está passando, e eu consegui vencer. Eu estou te mostrando que é possível, sendo homem, vencer todas essas coisas. Cristo é um exemplo para nós, de que podemos passar por todas essas circunstâncias e ultrapassar todas elas. Né? Então, esta vitória que a palavra de Deus declara, que aparece na palavra de Deus, não é vencer neste mundo, mas é vencer o mundo. É vencer, né, este mundo aqui, é vencer as coisas deste mundo, é ultrapassar tudo que vem em nosso caminho. É ir pulando obstáculos, né? Porque nós temos uma corrida à nossa frente, né? Nós temos um caminho à nossa frente, mas esse caminho tem obstáculos. E nós vamos ultrapassando todos. Passa um, vem outro. Vai passando, até chegar à linha de chegada. Né? Então o Senhor Jesus, Ele fala que se alguém quiser acompanhá-lo, né, tem que negar-se a si mesmo. Tem que levar a própria cruz. E se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Então não tem como vencer neste mundo e vencer o mundo. Não dá. Nós só podemos vencer o mundo, vencer este mundo. Nós só podemos vencer este mundo, porque vencer neste mundo, vencer no mundo aqui,
o Senhor Jesus ele fala, né, que Ele vai suprir tudo quando nós decidimos que Ele é mais importante. Quando nós decidimos que Jesus Cristo é mais importante, aí Ele acrescenta na nossa vida aquilo que nós necessitamos, que é o alimento, que é as roupas, e Ele vai mais além. Ele pode dar aquilo que nós ainda nem pedimos para Ele. Por que Ele faz isso? Porque o Senhor ainda vai mais além. Porque Ele está vendo que nós estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para dar. Porque essas lutas, essas tribulações, faz com que nós venhamos ficar mais fortes a cada dia, espiritualmente. Faz com que nós venhamos ficar mais fortes. Eu ouvi um testemunho de um pastor, né, que o começo da carreira dele, bem difícil, financeiramente, né? Financeiramente era muito difícil para ele, para a família, ele é casado, com filhos, mas era tudo ali muito contado, era muito difícil. No início, e ele tinha muitos desejos, né? Ele tinha muitos desejos. Mas o tempo foi passando e ele foi sendo abençoado, crescendo, sendo abençoado cada vez mais. E aí ele fala, agora eu tenho as coisas que eu queria lá atrás, só que elas não é mais importante. Aquilo que eu tanto queria lá atrás, que eu almejava tanto em meu coração, hoje eu tenho. Mas isso não me satisfaz. O que me satisfaz é cada dia mais estar mais perto de Cristo. E é por isso que Deus, Ele entrega aquilo que nós queremos, que nós desejamos, no tempo certo dEle. O tempo que Ele acha que é certo para nós. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o tempo determinado, o tempo certo que nós vamos receber uma bênção. E aquilo não vai tomar o lugar de Cristo em nosso coração. Porque nada pode ser mais importante que Cristo. As coisas deste mundo não podem ser mais importantes que Cristo. Nenhum bem material pode ser maior que Cristo em nosso coração. Por que o jovem rico, né, ele não seguiu ao Senhor, como Jesus Cristo convidou ele ali, naquele momento? Jesus Cristo fala para ele, vende tudo que tens, né, dá tudo aos pobres, né, e segue-me. Só que ele se entristeceu porque as riquezas, os bens materiais estavam no seu coração. Por mais que ele cumprisse a lei, que ele fosse obediente à lei, a lei ela só mostra que você é um pecador. Não é isso que Paulo declara? Ele se entristece porque o amor a Deus não tinha em seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantos homens de Deus, profetas, grandes homens de Deus, nós vemos que na palavra, em toda a narrativa bíblica, que tiveram tudo, mas que esse tudo que eles tiveram não era importante. Nós vemos Davi, né, um homem muito abençoado financeiramente. A palavra de Deus diz que ele tinha tudo preparado para fazer o templo.
toneladas de ouro, de prata. Ele tinha tudo. E ele que deu tudo para fazer aquele templo. Será que ele tinha as riquezas em seu coração? Ele não tinha. Não tinha nada em seu coração. Nós vemos, pelo contrário, nós vemos nos Salmos as declarações de Davi para Cristo, para o Senhor Deus. Então, o que nós aprendemos com esta palavra, só podemos ser vencedores por causa de Cristo e por meio de Cristo, A vitória desta palavra, a vitória da palavra de Deus não é vencer neste mundo, não. Não é a vitória humana, é vencer o mundo. É essa a vitória que aparece na palavra de Deus. É vencer tudo deste mundo para alcançar algo maior. Algo que está além da nossa imaginação. Só enfrentamos a morte porque amamos a Cristo. E se não amarmos, não faremos parte da glória futura. Se nós não amarmos a Cristo, não tem glória. Todas as circunstâncias que passamos são para vencer o mundo e não para vencer no mundo. É o que eu já falei aqui, São para vencer o mundo e não no mundo, Então, tudo aquilo que nós passamos, todas as coisas que nós passamos é para vencer esse mundo. Amém? Então a nossa vitória é para herdarmos a nossa salvação. A nossa vitória é para herdarmos a nossa salvação. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo Ele fez primeiro para nos mostrar como que se deve fazer. E nós temos que fazer o que Cristo fez para sermos herdeiros junto com Ele. Amém?